O setor de supermercados é um dos melhores termômetros que existem para medir a temperatura da economia do país. Eu não acredito que o Brasil, nos próximos 5 anos, vai chegar no nível asiático, mas ele deve chegar no nível americano, europeu. O futuro dos supermercados, do varejo alimentar, é online ou ainda nas lojas físicas? Será que as lojas físicas vão morrer? Como que eles enxergam? E estão ganhando ou estão perdendo para eles? Estão perdendo. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil. E olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Jorge Faisal, um dos executivos mais experientes do setor de varejo alimentar do país. Na carreira foram 6 anos de Walmart, 3 de Carrefour e 14 no Grupo Pão de Açúcar, onde se tornou diretor e CEO. Atualmente ele é o CEO da Plurix, empresa do Pátria Investimentos, dona de diversas redes de mercados regionais no Brasil. Jorge Faisal, cara, que prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Doni. E para essa conversa, obviamente, temos aqui Leandro Guissoni, professor de vários executivos no Brasil, nos Estados Unidos, especialista em negócios, análise de empresas. Lê, bora para mais uma? Bora para mais uma. E quem me ensinou muito sobre varejo num curto espaço de tempo, numa palestra que ele deu na FGV, num programa executivo, foi o Faisal. Então é um grande prazer estar aqui com o Faisal também. Obrigado, Leandro. E espero que a gente tenha novamente um debate provocativo, legal e em pró aí da evolução do varejo. Vai ser um prazer. O cara entende tudo disso, então já vou começar te perguntando o seguinte. O setor de supermercados é um dos melhores termômetros que existem para medir a temperatura da economia do país. O que é que esse termômetro está indicando agora? Um ano difícil. 2023 foi um ano difícil, um ano de pouca inflação, agora no final do ano até deflação de produtos. A inflação sempre faz parte do modelo de negócio do supermercado, né? Os custos tiveram inflação, os custos salariais, os dissídios salariais, só que a inflação em cima, lá na venda, ela não foi suficiente para que fosse suficiente pagar os custos. Também a parte das empresas de varejo tem dívidas financeiras com a taxa de juro a 13%, como aconteceu. Então você tinha 2 desafios, você tinha pouca inflação na linha de cima e muito custo financeiro na linha de baixo. Então pressionou muito as empresas para serem mais produtivas, as empresas que tiveram proposta de valor mais clara tiveram benefício. Então foi um ano desafiador. Foi um ano, continua sendo, na verdade. Pois é, agora, 2024, o que está sendo projetado? O que você está enxergando? Qual que é a situação do setor de supermercados para esse ano? É uma situação mais positiva do que 2023. A gente vê melhoria pela frente. A gente vê um consumo retomando agora, gradualmente. O Natal já foi um Natal melhor do que foi novembro, do que foi outubro. O Natal do ano passado tinha sido muito complicado, então já tem crescimentos melhores agora no curto prazo. A gente já vê o consumidor de volta um pouco, as lojas de preferência. Então é um 2024 que a gente vê 23 um pouco mais como o fundo do poço, digamos assim. E por quê? O que é que está melhorando para esse ano? Então, tem uma série de cenários, né? Primeiro, a redução gradual da taxa de juros começa a ter um pouco mais de crédito na mão do consumidor. O consumidor já começa a usar o otimismo que já estava sendo construído, agora ele está transformando esse otimismo em consumo. Né? Começa, gradualmente. Sempre lembrar que aqui é com muita cautela, tá? É um otimismo com cautela. A gente vê também uma melhora dos estoques, a gente vê o varejo comprando um pouco mais, as lojas um pouco mais estocadas, o varejo está com um pouco mais de capacidade de comprar da indústria, então você vê a loja um pouco mais preenchida. E você vê ainda depois a gente pode abordar em algum momento da conversa, uma troca de canais assim, interessante, sabe, dentro do supermercado. O avanço de um canal atacarejo ainda pujante no país, algumas mudanças de posições, de varejistas, etc. A gente vê isso com muita incidência. Bom, varejo, a gente tem várias categorias, né? Uma delas, alimento e bebidas, e você tem categorias que são ticket médio maior, que são produtos de baixa frequência, e do outro lado, né, alimentos e bebidas com alta frequência, categorias que são essenciais para os consumidores, para as pessoas. E como que você vê essa dependência, às vezes, do varejo de alimentos e bebidas? Como que tem evoluído isso? E se é suficiente para sustentar a margem de um varejista no ambiente complexo de economia que a gente vive hoje, de mudança no comportamento dos consumidores? Olha, minha área é supermercados, né?
E basicamente eu estou na área de alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas é um varejo de recorrência, né? Um varejo mais estável. Ele não depende drasticamente de crédito ou de taxa de juros para ele andar, né? Ele vai bem. Algumas categorias depende às vezes de um financiamento para comprar, por exemplo, a parte de vinhos, destilados, fraldas, tickets maiores, assim, precisa, às vezes o consumidor precisa de um certo financiamento para continuar com o consumo contínuo. As categorias não recorrentes ou discricionárias, essas sim sofreram mais até então, né? Sofreram mais por conta de toda a conjuntura que o país viveu agora no pós-pandemia, né? Mas elas também estão retomando em 2024. As empresas que tiveram caixa, conseguiram se preparar e conseguiram ter um diferencial competitivo interessante no consumidor, estão tendo um pouco mais de fôlego agora para passar 2024. As outras empresas que tiveram custos financeiros altos, dívidas altas, essas empresas ainda com as taxas de juros também, vamos lá, não tá previsto entre 9% e 10% para o final do ano, também são taxas altas ainda, as empresas que têm custos financeiros altos ainda vão passar por um cenário de turbulência, né? Um cenário desafiador de aumento de produtividade, etc., para poder conseguir navegar por essa melhoria, ou surfar essa pequena onda de melhoria que está vindo agora para 2024. O futuro dos supermercados, do varejo alimentar, é online ou ainda nas lojas físicas? Sem dúvida nenhuma, lojas físicas vai continuar sendo muito predominante, né? Hoje, no Brasil... É mesmo? Sem dúvida nenhuma. Eu já estou preparando minhas anotações aqui para entender. Obviamente que o online vai crescer mais do que as lojas físicas. O online no Brasil representa na casa de uns 2%, mais ou menos. Nossa, não é nada. Já pegando o tamanho do mercado, que está por volta de R$1 trilhão de supermercado, 2% já é significativo, né? É que 98 é bastante, né? Bastante. 98 é bastante. Em outros países, sei lá, Europa, Estados Unidos, isso onde o e-commerce é mais avançado, assim, chega na faixa de quanto? Na faixa dos Estados Unidos, na casa, até onde eu peguei os últimos dados, na casa de 7%, 8%, aproximadamente. Na Europa também por volta disso. Quando você vai para a Ásia é outra conversa. Na Ásia nós estamos falando de taxas acima de 20% de participação. É mesmo? Coreia, Japão, China, tem uma participação historicamente muito mais alta. Eu não acredito que o Brasil, nos próximos 5 anos, vai chegar no nível asiático, mas ele deve chegar no nível americano e europeu. Nós estamos falando de uma taxa de crescimento de 3 vezes para os próximos 5 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, quem tiver os melhores diferenciais competitivos para poder vender alimentos no e-commerce, vai conseguir. E vender alimentos no e-commerce não é uma tarefa trivial. Obviamente, vou entrar um pouco no detalhe para me dar mais exemplos. Manda bala. É uma cadeia logística muito complexa, porque você vende basicamente 3 temperaturas, a gente fala. Você vende a mercadoria seca, você vende a mercadoria refrigerada e você vende a mercadoria congelada, e muitas vezes na mesma entrega. Quem não tem esse tipo de proposta logística para o consumidor, tá faltando uma perninha aí um pouco na equação, porque você, como consumidor, quer comprar o seu iogurte, quer comprar o seu sorvete, quer comprar a sua hortaliça, quer comprar sua caixa de cereal. Quem consegue entregar só a caixa de cereal, que é a parte mais simples da equação, consegue até certo ponto. Mas o consumidor, na exigência do consumidor. Então, normalmente... Desculpa, estou entrando num lado meio técnico aqui, mas... Não, mas pode entrar, eu acho que é interessante para poder entender bem. A cadeia de supermercados, pelo custo de distribuição, que é um custo alto distribuir essas 3 temperaturas, ela está sendo muito mais bem sucedida através de distribuição de loja física. A loja física passa a ser um centro de distribuição para o consumidor. Os grandes centros de distribuição, eles podem chegar nesse patamar, mas vai demorar um tempo para eles conseguirem fazer toda a logística fria, digamos, dessa necessidade do consumidor. Então, por isso que eu acho a loja física, ela continua, além dela ser uma experiência que o consumidor ainda busca muito,
A experiência da compra do dia a dia, normalmente um consumidor de supermercado vai de 2 a 3 vezes por semana no supermercado. Aquela compra da década de 80, que na época, do mês? A compra do mês. É menos frequente hoje? É menos frequente, muito menos frequente que no passado. Então tem uma compra repositora, onde ela vai comprar o pãozinho francês, a dona de casa vai comprar sua carne, sua fruta. Então acaba sendo ainda um passeio, sabe? Então é difícil você substituir esse tipo de experiência física para você escolher sua própria banana, por exemplo, para uma experiência online pura. Então não é enfim, alguns produtos migram mais fácil para o e-commerce, mas nem todos. Então essa experiência de ir para a loja, fora o fato de que a própria loja passa a ser um centro de distribuição para aquele bairro, né? Para aquela cidade ou para aquele bairro. Então se em 5 anos a gente ia chegar num patamar de 6, 7%, ainda são mais de 90%, ainda vão continuar na loja física, né? Na loja tradicional. E a loja física se reinventando em termos de experiência do cliente, eu imagino, lojas autônomas, com mais tecnologia, para diminuir a fricção do cliente e, ao mesmo tempo, um outro papel, como centro de distribuição. Mas e o consumidor desse lado da moeda, Faisal? Porque, por exemplo, olhando o consumo em casa, eu costumava fazer o one-stop shop, como o pessoal no varejo fala, né? Então, ia no supermercado uma vez a cada 15 dias, com a minha esposa, a gente já resolvia as 2 semanas seguintes, praticamente, grande maioria. Hoje eu não vou mais. Hoje ela programa tudo lá na Shopper, e aí eu vou para o hortifruti, por exemplo, para buscar frutas. Então, o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar que, às vezes, o consumidor, eu não estou falando que é a média, né? Mas o consumidor ele pode estar disposto a fazer coisas diferentes, com empresas diferentes, a depender da categoria. E isso pode ter impacto no setor supermercadista. Sem dúvida nenhuma. Algumas categorias são mais fáceis a migração para o e-commerce, né? Principalmente as categorias pesadas, secas e pesadas, que é, por exemplo, o arroz, o feijão, o detergente líquido, etc. Aquela compra que não é a compra do prazer, é a compra da obrigação. Né? Acabou, tem que comprar. E é pesado de botar na sacolinha. Né? A compra chata. Eu não quero ficar escolhendo, né? Essa opção. Exato. Essa compra, ela tem mais possibilidade de transitar para o digital, com muito mais rapidez. Agora, a depender um pouco da regionalidade, a depender da cidade, a depender da malha logística que se tem, a depender de vários fatores. Então, eu estou hoje numa empresa que cuida de supermercados regionais, né? Cidades abaixo de 100 mil habitantes, cidades onde o consumidor vai almoçar em casa, onde sair de casa e chegar no supermercado é uma questão de 5 minutos. Então, é diferente do que uma zona urbana, do que um hábito urbano, que você tem pouco tempo, às vezes, vai até a loja 15 minutos, 20 minutos até a loja mais perto da sua casa. Então, depende de muitos fatores. A idade também, muitos, eu não vou dizer idosos, mas tem uma certa restrição. Tem uma certa idade que passa, a partir daquela tem uma restrição à digitalização. Não, eu quero fazer o meu supermercado. Eu não quero entrar num aplicativo, eu não quero entrar num computador e ficar digitando. O tempo que eu vou levar para digitar uma compra de 40 itens, que é a compra média do e-commerce de alimentos, eu vou lá na loja e já resolvo, sabe? Não tenho por que não. Então tem uma série de fatores. A loja, acabei de voltar da NRF, né? E a loja muda sim o seu papel. Ela vem mudando o seu papel como um hub de distribuição. Ela vem mudando um papel dando menos fricção, como você falou, oferecendo mais zonas de prazer, mexendo mais com visual merchandising, mexendo com uma loja mais agradável, né? Um dos consultores na NRF postou uma frase dizendo: você tem que querer ir a uma loja. Né? O varejista tem que ser desejado pelo consumidor. O consumidor tem que ter prazer de ir naquela loja. Então muda um pouco a lógica da loja física para o futuro. Agora, alguns aspectos no varejo não mudam.
né? A consistência do varejista de entregar uma loja perfeita todos os dias. Eficiência, produtividade. Esses são os conceitos que uma loja física nunca vai perder. Você pode ter uma loja frictionless, né? Nome bonito, né? Sem fricção. Uma loja que não tem pouca fila, ou que tem câmeras, ou que seja autônoma, etc. Mas aquela gôndola precisa estar preenchida. E quem preenche aquela gôndola é um ser humano. Para levar o produto na mão desse repositor, tem que ter um caminhão que entrega na quantidade certa. Para esse caminhão levar, tem que ser feita uma compra do fornecedor na quantidade correta e assim por diante. Então, tem toda uma eficiência no back-office do varejo de alimentos, que isso, por mais tecnologia que venha, ainda precisa continuar existindo para você ter uma loja satisfatória para o consumidor. O que você viu de mais inovador? O que você viu que mais chamou a sua atenção na NFR? O tema principal da feira esse ano foi inteligência artificial, né? É o que mais se discutiu. O que o varejista ainda está buscando são casos práticos de inteligência artificial. Se viu muito a questão mais conceitual da inteligência artificial, como funciona, o que ela pode fazer. Mas ainda não se vê casos práticos robustos. Se vê experiências de back-office, experiências de consumidor, ainda num nível um pouco superficial. Diferente de outras ondas do passado, que teve como, por exemplo, um metaverso que de repente pode voltar, ou um RFID que pode voltar com muito mais força para o varejo alimentar, eu acredito que inteligência artificial vem para ficar. Vem para ficar e vem robusta para ficar. Esse foi um tema, a gente pode até falar um pouquinho mais disso. O outro tema forte veio exatamente esse que a gente estava discutindo há pouco, o papel da loja física. O papel muda, né, como eu disse, mas ela continua com força. Então, há, sei lá, 6, 7 anos atrás, se discutia o fim das lojas, né? Você deve lembrar disso. Tinha até um livro, né? Será que as lojas físicas vão morrer? De um professor de Harvard. Não morreu, né? Não morreu. Mas elas mudam papel. Dependendo do tipo de varejo também, tem um pouco menos ou um pouco mais de disrupção. Talvez o meu mundo de supermercado é a última fronteira, né, de se atingir. Fala muito de automação, muito robô, nas atividades mais mecânicas, nas atividades mais repetitivas, mais de retaguarda, muita robotização, se viu também, se fala e se viu. Bom, a gente continua tendo um tema recorrente, que é o uso dos dados de consumidor de uma forma crescente, né? Agora, se falando um pouco menos de experiência do consumidor e personalização, e mais agora de monetização desses dados, principalmente do varejo como um veículo de mídia, o famoso retail media, que vem falando. Então, esse para mim foram os temas mais marcantes, né, na NRF. Muito bom foi. E nas visitas? Porque vocês fazem visitas técnicas, né? Esse ano eu não estive lá em Nova York. Qual varejista que te chamou a atenção dos que você visitou em Nova York, que você acha uma boa prática compartilhar? Olha, eu visitei vários, assim, e muito mais no meu segmento, tá? Eu vou falar um pouco mais de supermercados aqui. A loja que mais me impressionou foi a Wegmans, que abriu uma loja em Nova York agora em outubro. Ela é uma rede de, se eu não me engano, salvo engano, depois a gente pode pesquisar no Google aí para ter certeza, por volta de 130 lojas nos Estados Unidos, na região ali de Nova York. É uma rede, então. Nós não estamos falando de uma loja, uma rede de uma loja só, né? A experiência de perecíveis, de produtos frescos, é uma coisa espetacular. Por quê? Variedade, mudança desse sortimento, práticas operacionais, assim, mas é uma coisa que você sai realmente encantado, assim, com a peixaria que tem, com a área de pratos prontos, com a área de frutas e legumes. Então, por exemplo, na parte de peixaria, por exemplo, de pescados,
Eu nunca vi um sortimento tão completo de sushi ou de peixes dentro de Nova York, né? Inclusive, salmão trazido do Japão todos os dias, um salmão especial que chega do Japão todos os dias. Enfim, uma coisa espetacular, espetacular. Essa rede é uma rede... eu já tinha ido outras vezes em outros estados, né? Ali na região, e ele tem uma consistência na prática de perecíveis, assim, se você entra numa loja dessa, você abandona o restaurante, sabe? Porque você resolve sua vida ali. Eu fui na Amazon Fresh, também em Nova Jersey. É uma loja que me chamou muita atenção com os aspectos de tecnologia que ela tem. Ela tem pagamento pela palma da mão, não só pelo aplicativo como a Amazon Go, que você entra, pega o seu produto e sai sem passar no caixa, mas ela tem pagamento biométrico, ou seja, você pode chegar sem carteira e sem celular, você entra na loja, pega o seu produto e sai da loja. Com a palma da mão você paga. Sensacional. É sensacional essa frictionless, né? Mas me chamou a atenção porque a loja estava extremamente vazia. Inclusive o próprio Amazon parou o rollout dessas lojas até que o Economics, sabe? Não fecha a conta. Não fecha a conta. Ela não fecha a conta. Ela tem uma aparência de cara, ela tem uma fama de ser cara, e o consumidor continua buscando preço. Mesmo o consumidor daquela região, que é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, né? Eu sou muito fã do modelo da Costco nos Estados Unidos. Assim, há mais de décadas é um dos vencedores do varejo americano. O que você gosta dele, especificamente? Para mim, assim, o produto é o que chama mais atenção. Ele tem o produto correto para a necessidade da família americana. E não é da família rica americana, da família média americana. Obviamente tem pacotes grandes, né? Ele tem uma proposta de valor, um custo-benefício, né, do pacote. Então você tem que comprar 48 rolos de papel higiênico para você ter a vantagem que ele te oferece. Mas uma família grande que tem consumo para isso, ela estoca e consegue. Então ele tem uma tanto em alimentos como uma proposta de não alimentos incrível, assim, marcas expressivas na moda, na televisões, por exemplo, ou garden, ou coisas para casa, para outdoor, né, que o americano consome muito o outdoor, né. Então é uma loja que me encanta cada vez que eu vou lá. Teve uma nevasca, né, nos Estados Unidos, e a gente estava na loja um dia antes da nevasca acontecer, que as pessoas vão se abastecer. A Amazon Fresh estava completamente vazia e a Costco parecia um Black Friday. Caramba. Né? Filas, assim, eu quis comprar uma coisa para mim, nem consegui, porque filas imensas, assim. Um sentido de produtividade, consistência, eficiência que me encanta. Eles têm um sortimento de produtos bem interessante assim também, né? Você encontra coisas que não encontra em outros lugares ou com tanta facilidade. Pelo menos a minha experiência morando lá. Eu que moro nos Estados Unidos agora, venho pro Brasil para gravar, basicamente. Então valorizem esse podcast. Mas, sei lá, coisas alimentares ou outros produtos de casa acaba sendo meio que um passeio. Deixa eu ver o que tem ali, né? É um tipo de mercado onde eu vou menos com uma listinha de compra. Né? E eu sei que 70% que eu vou comprar é coisa que não estava na minha listinha. Eu sei que precisa do detergente, do tomate, não sei o quê, mas, putz, eu às vezes saio de lá com, sei lá, um pote de alcachofra que vem 4 potes, mas compra 4 potes de alcachofra. Ou um objeto de decoração da sala, mas que... Você acaba saindo com uma compra meio híbrida ali, né? Sai. E é engraçado porque o americano não tem esse apego, por exemplo, ao próprio Sam's Club. Ele tem mais ao Costco. E, por exemplo, né, um colega meu lá na Universidade de Virgínia, quando eu morava lá, um professor já aposentado, uma situação econômica excelente, ele adorava sair para almoçar e comer um cachorro-quente da Costco e comprar um vinho, $1,50. Exatamente. O cachorro-quente mais uma Pepsi. E é gostoso. É muito bom, eu comi. Então, é muito bom. E Famoso. aí ele escolhia vinho e tudo mais, e saía. Você vê que as pessoas gostam, né, da marca lá.
E não é sofisticado, né? Nada Não, do tipo. Ao nada, contrário, longe, né? nada. Longe de uma experiência de Whole Foods, que você entra tudo bonito, aquele potinho com as sementes de romã, que você não precisa descascar romã nenhuma, você só come. É maravilhoso. Mas tem o preço. O Costco tem muito essa questão de custo-benefício mesmo, né? Tem. Enfim, é um formato que me encanta, assim, pela praticidade, simplicidade, mas principalmente, assim, eu acompanho ele há mais de uma década já. A eficiência dele, a proposta de valor que ele tem são imutáveis, assim, há uma década, pelo menos, ela tá lá, é a mesma proposta, com a mesma quantidade de sortimento, com a mesma proposta de preço. O item que entra em linha, ele é minuciosamente estudado para saber se ele tem fit com o consumidor da Costco. Então, eles fazem pesquisa para um item que entra em linha. Então, é muito interessante o modelo, muito interessante. E até fazendo uma analogia, né? Aqui a gente tem os atacarejos e você já estudou bastante, já atuou muito próximo. Como que você define a evolução do atacarejo no Brasil? A pergunta é interessante. O atacarejo vem mudando, né? Há uma década atrás, ele tinha uma participação muito mais efetiva de pessoa jurídica, né, de empresas. E ele vendia também para pessoa física, ou talvez até mais de uma década atrás, né? Estou falando de 2 décadas atrás. Vendia também para pessoa física. Ele nasceu para tampar um buraco, digamos assim, da distribuição geográfica e numérica das empresas de bem de consumo. Que as indústrias não chegavam. Não chegavam. As indústrias não chegavam no pequeno, e conseguiam chegar isso através de distribuidores ou através dos atacados. Os atacados cresceram muito com as indústrias que precisavam dessa distribuição. Em algum momento, why not vender para o consumidor final, né? E aí o consumidor final, vendo que aquele preço era um preço que o dono da padaria comprava, o dono do restaurante comprava, é uma proposta de valor sensacional. E o formato explodiu no Brasil, né? O formato tanto explodiu que, de certa forma, ele foi minando, pouco a pouco, o formato tradicional que o brasileiro se acostumou com os hipermercados. Ele roubou praticamente toda a participação dos hipermercados da década de 90, que tinha na década de 90, no começo da década de 2000. Os formatos de supermercado tradicionais, eles ainda, aqueles supermercados menores de bairro, eles ainda continuam com uma participação relativamente intacta. Mas os hipermercados estão caindo cada vez mais e os atacarejos hoje já fazem quase por volta, se eu não me engano, por volta de 70% dos lares brasileiros já compraram num atacarejo. Caramba. É muito representativo. Se a gente faz um raio-x hoje do setor de supermercados, como que é essa pizza? Hoje, por volta de 50%, quase 50% são os atacarejos, por volta de 45% são atacarejos, mais ou menos uns 30% são supermercados. Depois os outros 15% se divide entre hipermercados e as lojas de proximidade, as lojas de vizinhança, como Um Dia, Oxxo, Minuto Pão de Açúcar, esse tipo de formato. Mas eles tomaram uma participação imensa, né? E hoje grande parte do faturamento dos atacarejos já vem de pessoa física, de consumidor final. O consumidor final adotou esse modelo. Na medida que o consumidor final adota esse modelo, ele vai exigindo cada vez mais serviços, cada vez mais categorias. Então, hoje, num atacarejo, você não via isso há 5 anos atrás, mas hoje você vê um açougue com carne fatiada na hora, um frios fatiado, um presunto e queijo. Você vê até uma padaria vendendo pão francês dentro de um atacarejo que você não via há pouco tempo atrás. O sortimento aumentou. Já se fala de mais de 12, 13 mil itens em alguns casos, né? Que é muito. Antes, no passado, se falava em 7 mil itens. Hoje já se fala em 12, 13 mil. Então, na verdade, ele está se transformando, pouco a pouco, no novo hipermercado brasileiro, né? Os atacarejos atuais. Isso muda completamente a configuração concorrencial, o poder de decisão, junto com as indústrias, etc.
Mas aí eu poderia estar olhando o pequeno e médio supermercado ou a padaria da esquina que comprava um produto no atacarejo e hoje talvez a oferta não seja tão interessante assim para ele. Aí a gente começa a ver muitos atacarejos lançando seus marketplaces e plataformas digitais, mas a gente vê a indústria também lançando, né? Algumas indústrias, como a própria Ambev, lançando seus canais digitais para venda para esse pequeno, médio. Sim. Como que, assim, porque parece que deixou um buraco, né? O atacarejo à medida que focou mais no consumidor. Como que você vê? Então, existe um segmento também que vem se desenvolvendo muito rapidamente, que são os distribuidores. Então, especialmente para os distribuidores de food service, que vai diretamente nesses pequenos, e os distribuidores de geral, né? Então, sempre existiram, mas eles vêm crescendo a passos largos também nos últimos anos no Brasil, né? Eles vêm cobrindo essa eventual lacuna. Poucas indústrias no Brasil têm uma distribuição direta forte, nacionalmente falando. Né? Obviamente que existem indústrias regionais muito fortes naquela determinada região, mas indústrias nacionais, eu estou falando de Ambev, estou falando de Nestlé, estou falando de uma BRF, Coca-Cola, por exemplo. Esses são grandes players da distribuição direta. Agora, existem outras indústrias a citar. Por exemplo, uma Procter & Gamble, por exemplo, ela atende diretamente o varejista, poucos varejistas. Ela tem uma rede de distribuidores, que é o que se chama de canal indireto. Ela faz pelo canal indireto. Nissin, por exemplo, uma grande indústria também, nacional, que faz praticamente 100% da distribuição indireta, não na distribuição direta. Usam atacados e usam distribuidores locais. Então, esse distribuidor, esse middleman, esse cara intermediário, vem ganhando força no país. O país que é um continente, né? Não é necessariamente um país, né? Sim, exato. São vários dentro de um, São né? vários, Se for comparar. exato. Você hoje comanda a Plurix, que é o braço do Pátria destinado ao setor de varejo alimentar. Destinado ao setor de supermercados. De supermercados. Exato. E vocês têm várias redes de supermercados regionais. Isso. Como que é essa experiência? Tá sendo para mim... Você que liderou o Grupo Pão de Açúcar. Como que é hoje liderar pequenas redes de mercados localizados em pequenas cidades com 100 mil habitantes? Tá sendo para mim um aprendizado enorme, né? Eu, não só pelo Pão de Açúcar, eu passei pelo Walmart, quando chegou no Brasil, passei pelo Carrefour. Então eu trabalhei sempre em empresas multinacionais, podemos falar assim, nacionais, né? Com operações em vários estados, etc. Então, aqui eu estou trabalhando com empresas onde como é que eu posso dizer? Onde o olho do dono está alcançando ainda. Né? A gente tem uma dinâmica de negócio onde nós, Pátria, nos associamos a varejistas de décadas já de existência, a famílias varejistas de décadas de existência. A gente mantém no comando daquela rede a família que fundou a empresa, e a gente trabalha próximo a essa família para manter as características regionais de negócio. Características regionais a gente pode chamar de os símbolos locais, as marcas desses supermercados são símbolos na cidade onde eles estão. As famílias fundadoras são símbolos na cidade. Ele tem uma capacidade de compra regional, de produtos regionais, produtos locais, que as empresas grandes não conseguem fazer essa compra. A compra do plantador de banana daquela região, da marca de cereais ali da cidade, do café da cidade. Por exemplo, a empresa grande não consegue ter esse tipo de especialização. E principalmente um aspecto que, na minha opinião, falta nas empresas hoje, que eu estou vendo isso na prática acontecer, é a dor do dono. Né? Aquela, de fato, quando visita uma loja, vê que tem fila no caixa, por exemplo, precisa contratar mais um recurso para aquela fila acabar, a decisão é na hora.
Não vai levar para um comitê para aprovar e depois ter que passar por 3 diretores para aprovar. É o Não, centro de decisão. aprova na hora. Né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença no dia a dia do cliente. Né? E por outro lado, você leva a expertise de grandes redes, né? Você, Pátria, e isso é bastante interessante. Acho que é um propósito nobre, porque eu vejo claramente, né? A minha família reside em uma cidade com menos de 100 mil habitantes e eu vejo claramente isso acontecendo. E eu vejo os varejistas locais extremamente preocupados com o futuro também, né? Porque Exato. eles não sabem, será que eu tenho que começar a vender, não sei, produtos pelo Mercado Livre, né? Será que eu tenho que trazer Rappi para cá? Será que eu tenho que fazer o quê? Eles estão... E por outro lado, são redes que ainda não se profissionalizaram tanto. Então, existe uma troca, né? Que é o meu dia a dia, é um dia a dia de troca. A gente tenta aportar valor para essas empresas locais na digitalização, como você mencionou, escala comercial, que a gente passa a comprar do fornecedor numa escala maior. Enfim, vários outros controles financeiros do negócio, etc. Mas ao mesmo tempo a gente aprende muito. Hoje eu estou aprendendo muito. Vou te contar uma história. Eu fui numa loja da rede Superpão do Paraná, né? É uma das nossas empresas. Nossa cidade chama Pinhão. Deve ter uns 30 mil habitantes na cidade, uma cidade rural, né? E eu perguntei da digitalização, do e-commerce, como é que funciona nessa loja. Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí me leva num quarto, que é como essa sala aqui. Devia ter mais ou menos uns 500 pedidos de compra preparados ali para retirada. Na verdade, são os sitiantes locais que, quando vêm para a cidade, uma vez a cada 15 dias, resolve todos os problemas. Então vai lá no dentista, vai no advogado, vai no Banco do Brasil e vai no supermercado e faz o picking e separa o famoso rancho, que é aquela compra do mês que ele fala, e você faz o picking, deixa lá nessa salinha e depois a empresa vai e entrega no sítio dele. Então, isso representa, a gente estava falando de participação do e-commerce no Brasil de 2%, por exemplo, nessa loja, isso representa 30% das vendas da loja, a compra do rancho. Então, é super legal. Vamos digitalizar o rancho, sabe? Assim, é difícil, é outra brincadeira. É difícil até porque se você começar a vender pelo e-commerce, é difícil restringir questões de CEP, restringir questões, aí você não entrega, você tem que lidar com outras legislações, enfim, outras questões tributárias. Mas também, por outro lado, Faisal, eu vejo essas redes preocupadas e vocês têm um modelo muito interessante. De onde surgiu a ideia desse modelo? Porque me parece uma evolução, de certa maneira, do modelo de associação, de cooperativa, mas de um fundo, enfim. Onde surgiu essa ideia desse modelo? Olha, assim, o mercado de supermercados no Brasil é extremamente pulverizado. Então, primeiro surge de uma potencial consolidação, em parte, né, obviamente. Se você pensar, por exemplo, no setor de drogarias, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você encontrava os farmacêuticos que eram donos das suas farmácias, né? Hoje você já não vê mais isso. Você vê lá DPSP, você vê RD, todo Raia Drogasil, todo um mercado bastante consolidado. Então, um pensamento um pouco parecido, tá? Obviamente que em proporções diferentes. Se você pegar, eu não sei exatamente o número, mas eu posso chutar aqui, não vou errar muito, tá? As 5 maiores redes do país devem representar por volta de 5% 7% do mercado varejista de alimentos. Consolidado, pouco. Então, pouquíssimo consolidado, muito pulverizado. Existe uma cauda longa de redes assim de 5 lojas, 7 lojas, 2 lojas. Então esse é um fator, né? Parte da ideia, né? Que foi construída, parte da tese que a gente chama, no fundo. A outra parte existe ainda um momento sensível da sucessão das famílias nos controles das redes, né? Sucessão e questões financeiras que podem estar atreladas a isso. Então, existe essa consolidação pode gerar valor para o fundo. O fundo,
compra por X e pode, depois de algum tempo, se prevê por volta de 5 a 7 anos, vender por Y. Né? Então é uma oportunidade que surge na consolidação. Já não é a primeira empresa de fundo de investimento que viu essa possibilidade, está vendo. O que nos diferencia é que muitas insucessos assim, do passado, ou fracassos, para ser mais agudo, foram decorrentes de falta do respeito com essa regionalidade. De comprar 100% de uma empresa, tira a família fundadora, deixa ela de lado e vamos lá nós tocar do nosso jeito. E não dá certo. Então a gente está mantendo sócios. É um pensamento associativo, sabe? Então é associativo com potencial consolidação em um setor, como eu disse lá no comecinho, que é um varejo resiliente, é um varejo recorrente, não é um varejo que depende de momentos bons da economia, como um eletrônico, por exemplo. O eletrônico, quando está no ápice, cresce 20%, quando está na baixa, cai 20%, aí destrói, né? Destrói aquilo que foi construído. O alimentos é mais resiliente, as crises não são tão agudas assim. Então, as grandes redes de supermercado representam 5% a 7% do total top 5, talvez, desse segmento. Como que essas grandes redes encaram os pequenos varejistas, os supermercados locais? Como que eles enxergam? E estão ganhando ou estão perdendo para eles? Estão perdendo. Hoje, não é só de hoje, há um tempo já os varejistas regionais vêm ganhando participação de mercado. Essa consolidação que eu falei há pouco, como o Pátria tá defendendo, de certa forma ela já vem acontecendo com algumas macro-regiões, com algumas regiões. Então, a citar varejistas que eu admiro, inclusive, Mufato, por exemplo, em Londrina, sede em Londrina, o Grupo Pereira, por exemplo, que tem as bandeiras Comper e Forte Atacadista, em Florianópolis e na região lá do Mato Grosso do Sul, o Savenhago em Ribeirão Preto, o Marte Minas, que tem o Dom Atacadista no Rio de Janeiro e o Marte Minas em Minas Gerais. São redes que há pouco tempo atrás não se ouvia falar. Pouco tempo, eu digo uma década. Quem é do ramo conhece, mas no Mateus, por exemplo, outro bom exemplo, já de empresa listada. São empresas que, vamos falar, 20 anos atrás, elas não participavam do cenário. E hoje elas participam, mas participam fortemente do cenário. Essas empresas que eu citei, salvo exceção de uma ou outra, são empresas na casa de 2 dígitos de bilhão de faturamento anual. Caramba. Algumas delas já vendendo mais do que Grupo Pão de Açúcar, que até então era primeiro lugar, hoje é 5º lugar do ranking, 4º, 5º lugar do ranking. A divisão do varejo Carrefour, que também diminuiu bastante. Enfim, entre outros, né? Sem citar tantos nomes, mas essas empresas regionais vêm ganhando participação do mercado fortemente. E não só essas de bilhões já, mas empresas pequenas, entre aspas, já não tem mais nenhum menino. Empresas aqui, por exemplo, do interior de São Paulo, vou citar uma também que eu admiro muito, Confiança, por exemplo, de Bauru. É uma loja espetacular, assim, uma proposta de valor espetacular. Talvez uma das melhores lojas do Brasil, e é uma rede regional, né? Fazendo um trabalho muito bem feito, uma família muito focada no negócio e como eu disse lá do Costco, né? Muita eficiência, muita consistência, proposta de valor, assim, impecável. Interessante porque nos Estados Unidos é muito concentrado, muito consolidado o mercado. E aqui havia apostas de que seria, tanto que muitos varejistas fizeram muitos investimentos que talvez até hoje estão pagando preço por esses investimentos. Mas o que eu acho também interessante é que se você olhar o ecossistema ao redor desse varejo de alimento, ele também está mais complexo, bem mais complexo, né? Então, a gente tradicionalmente Pão de Açúcar, Carrefour, competindo com e coexistindo com essas redes regionais, muitas que você citou, redes fortes e admiráveis. Do outro lado, vem as plataformas, Last Mile, Rappi, Uber, iFood,
Do outro lado, vem os e-commerce generalistas e começam a entrar nessa categoria de alimentos. Então, o Mercado Livre entrou fazendo parceria com um monte de gente, próprio Magalu. E aí você tem também apps especializados como Shopper. Então, assim, o ecossistema tá... Quem ganha, quem perde nesse ecossistema, Faisal, na sua opinião? Não, então, veja, é como eu falei, assim, eu admiro muito o trabalho das plataformas. Já sou parceiro de várias delas, já fui mais parceiro na minha empresa passada, mas como eu disse, eu acho que tem um amplo crescimento para elas, né? Que seja aqueles de 2% para 6% de participação, que seja 7%, que seja 8%, que elas multipliquem por 3 o mundo do e-commerce, no mundo digitalizado, ou multipliquem por 5, ok. Né? Então, eu acho que não tem espaço para todas. O negócio de e-commerce no alimentos é um negócio difícil de lucratividade. Sim. Talvez exista no mundo digital algum tipo de consolidação, que já aconteceu recentemente. Na época da pandemia, chegaram a existir 20 plataformas vendendo supermercado. Naquela época que a gente não saía de casa e a gente comprava tudo online, chegaram a ter mais de 20 plataformas. Hoje já não tem tantas. Hoje já teve uma quebradeira aí pelo caminho e algumas consolidações. Então eu acredito que ainda vão existir algumas consolidações. Na minha opinião hoje, quem está fazendo, não em termos de qualidade, mas em termos de volume de venda, é o Mercado Livre e o iFood. Claro. São os dois, no momento, são os dois que estão conseguindo fazer de uma forma mais ampla o espectro de alimentos. Mas, de fato, tem outros por aí que estão fazendo um trabalho muito bem feito, né? De qualidade, de recorrência, etc. Então, eu acredito que tem espaço, sabe, para esse ecossistema digital. Eu, particularmente, acredito que a pizza vai se dividir entre os atacarejos, a resiliência dos supermercados, o digital, como a gente falou, e o que a gente falou pouco também, mas que eu acredito que tem uma ampla expansão no Brasil, são as lojas de proximidade. Elas vão crescer bastante no país, aumentando aquela oferta não é nem no bairro, é naquela rua, na quadra, no quarteirão. Começa pelos centros urbanos, os centros urbanos vão ganhar mais consistência. Então, acho que a gente vai assistir muito mais lojas Oxxo, muito mais lojas Minuto Pão de Açúcar, por aí, e outros formatos pequenos que estão surgindo até no interior do país. Mas, obviamente, assim, é um outro jogo. Um outro jogo. Porque você tem quem vem de fora e não tem nada a ver com o setor, com a operação complexa do setor. Você tem quem conte com a expertise praticamente global, né, de plataforma. Você tem competências muito diferentes nessas empresas. E até engraçado, eu estava uma vez dando uma palestra para uma empresa, uma indústria local, que ela é líder com produtos derivados do amendoim, doce, salgado e tal. E aí foi até engraçado, porque foi bem no começo da pandemia. Eu lembro que fui dar essa palestra online, né, bem no começo da pandemia, porque queriam saber o que ia fazer, né? Iam tentar abrir o e-commerce próprio e tal. E a minha tese que eu defendi falei, olha, o e-commerce próprio, ok, vocês vão conhecer mais do consumidor, mas nunca vai ganhar atração no e-commerce próprio, porque o consumidor, ele quer uma cesta, né? E você oferece parte dessa cesta e tem conflitos que você tem, etc. Aí no meio da palestra, quer ver um exemplo? Aí eu abri o site do Magalu, digitei o nome do produto, apareceu lá na tela. Um monte de gente não sabia que estava sendo vendido aquele produto no Magalu. Olha lá. No começo da pandemia, né? Já evoluiu bastante. Imagina hoje. Exatamente, e era por mas quem está vendendo? Era um distribuidor. Então, assim, é muito difícil você controlar a operação nesse setor. Você tem indústrias regionais, indústrias fortes, você tem distribuidores locais, distribuidores fortes, plataforma. Eu não sei, eu tô tentando aqui ver quem que eu postaria, mas... Enfim, existe também dentro agora desse... esse temporal, assim, essa tempestade de canais de distribuição, como a gente está falando. Olha só a quantidade de... Você é uma indústria, quer chegar no consumidor. Tradicional, você vende para um supermercado que revende para o público. Ou você vende para o supermercado, mas faz uma relação
de investimento com uma plataforma digital que vai vender aquele estoque do supermercado. Ou eu vendo direto para a plataforma digital, que vai atender o consumidor direto. Ou eu posso fazer direto com o consumidor, que é o famoso D2C. Sim. Né? Posso fazer direto com o consumidor, mas se eu faço direto, eu também tenho o meu varejista é meu parceiro, então eu também não posso conflitar, não posso ter conflito desses canais de distribuição. Então, realmente, assim, o mundo está mudando, Sim. a tecnologia veio, os aplicativos, etc., veio para complicar um pouco, e eu, francamente, acho que alguns se destacam muito rapidamente como diferencial competitivo, sabendo lidar com esses canais de distribuição, não fazendo com que eles compitam entre si. Mas de fato... A briga pela margem os regionais aumentando. Eu sou de uma época de 20 anos atrás que uma indústria não existia plataforma, não existia D2C, então existia um canal. Eu vendo para um varejista que revende meu produto para o consumidor, ponto. E esses varejistas estavam, de alguma forma, mais concentrados, os famosos Key Accounts, né? Então você tinha lá 5 Key Accounts, era Carrefour, Pão de Açúcar, Cencosud, Dia, enfim, né, com Carrefour e o Walmart. Né? Basicamente, sim, esses 5 representavam uma boa parte, o resto era tudo pulverizado. Né? Hoje, conversando com uma indústria grande recentemente, os Key Accounts deles já são 90. Né? Então, mesmo, não é só outros canais que abriram. O próprio canal tradicional está mais complexo. Está mais concentrado. Existe um movimento de concentração que, apesar de ainda existir muita pulverização, já começou a acontecer. Se antes ele fazia, sei lá, 50%, sei lá, menos, 20% da venda dele nesses 5 caras, hoje ele faz 5% da venda dele, 7%, 8% da venda dele. Então ele tem que abrir mais o leque para poder fazer os mesmos 20% que ele fazia no passado. Então mas para mim é estimulante isso, né? Tem que ver como um estímulo. É estimulante porque você conhece bem a parte de operações, né? Você já passou por operações varejo, você já passou por finanças, já passou por marketing, já passou por tudo quanto é área, E eu não sei como que tá também pensando em profissionais que querem trabalhar no varejo, porque isso demanda profissionalização. Então, não sei, assim, as pessoas, os jovens querem trabalhar em empresas varejistas ou ligadas ao varejo, hoje no ambiente que todo mundo quer fazer uma startup, tecnologia, como que tá a carreira no varejo? Então, isso é uma coisa que realmente sempre me faz, a gente se conheceu lá na FGV, né? E falta capacitação hoje. As pessoas estão tendo que aprender um pouco no braço, sabe? Então, falta uma capacitação mais de explicar para os jovens esses diferentes canais, o basics, sabe? Falta até o basics, assim, de explicar quais são os diferentes canais de atuação, como se faz cada um deles, como funciona de uma maneira didática, e como que ele entra um pouco mais preparado no mercado de trabalho. Já começa ali no início da carreira. Nos profissionais atuais, vou te dizer que muitos ficaram pelo caminho, não conseguiram entender essas mudanças essas dinâmicas que vêm acontecendo. Não é que elas pararam de acontecer, né? Elas continuam numa velocidade enorme. Então tem alguns que não tem paciência, não tem interesse, não tem curiosidade e acabam fazendo a mesma coisa sempre até serem substituídos por alguém que tenha essa visão. Então eu tenho hoje uma dificuldade de preencher as minhas vagas, as minhas cadeiras com profissionais que entendem essa dinâmica nova do varejo. E tenho certeza que não sou só eu, né? Tem vários colegas que têm também a mesma dificuldade. Especialmente, assim, Leandro, na parte digital, né? Vou fazer 50 anos, né? Eu não sou um nativo digital. Eu vim de empresas incumbentes, né? E confesso, assim, que para aprender
aquela sopa de letrinha digital que os jovens ficam falando na sala de café. O que ele falou? Eu quero entender. Ou eu pergunto direto, eu não tenho a vergonha de perguntar, e pergunto, e exponho a minha ignorância publicamente, que nem todos fazem, ou eu vou tentar aprender por fora. Não tem curso por fora, não tem um lugar que você pode, sabe, não é fácil de encontrar. Vou lá nos podcasts, vou lá entender o que significa tal coisa, e vou aqui, vou cavuca ali, cavuca aqui, até eu conseguir entender direito. Mas existe sim uma questão de capacitação hoje no mercado de trabalho, de varejo específico, que é algo latente. Tá? Ô Faisal, com mais de 25 anos de experiência no setor de supermercados, passando por Walmart, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Olha, algumas. Talvez a mais difícil, de maneira prática, foi o fechamento do Extra Hipermercados. Essa foi uma das mais difíceis. Porque envolvia mexer na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Envolvia mexer num orgulho, num amor pela marca que muitas pessoas tinham. A decisão era inevitável, né? Não poderia ser postergada mais, mas realmente foi uma decisão difícil. Mesmo tendo convicção e certeza, foi uma decisão muito difícil. E por que foi inevitável? O que levou ao fechamento? Olha, em resumo. Assim, questões públicas, né? Como foi público todo... De fato, era muito complicado fazer a mudança em pleno voo de um formato que tinha muita dificuldade na proposta de valor para o consumidor, né? Os atacarejos vêm crescendo de uma maneira muito veloz. A competição dos hipermercados era direta com os atacarejos, e chega uma hora que você precisa tomar uma decisão, né? Foi uma decisão, obviamente foi uma decisão coletiva, né? Não foi uma decisão minha, sozinha, mas foi uma decisão complexa de ser tomada. Enfim, eu considero uma decisão correta e uma decisão no ponto certo, né? Agora, de tempos em tempos, a nossa carreira é desafiada com decisões difíceis, né? Se a gente a minha experiência é que quanto mais a gente posterga, maior o problema fica. O problema não desaparece. Quando é um problema de fato, ele não desaparece. Então, às vezes, quanto antes tomar essa decisão, menor o problema vai ser, né? Então, essa foi uma das decisões. As mudanças de empresa também foram decisões complexas, difíceis, mais do ponto de vista pessoal, né? Mas do ponto de vista profissional, quem trabalha no varejo está decidindo coisa todo dia, né? E falando em decisão, tem até, salvo engano, o Obama, no livro dele, fala que, imagina o cargo de presidente dos Estados Unidos, né? Tudo que é decisão mais ou menos fácil, ou que a probabilidade de uma escolha ser muito melhor do que a outra já é mais evidente, 80%, 70%, essas decisões já são tomadas, não chegam até ele, né? Quando chega é porque é 49% e 51%, assim. Qual é o caminho a seguir? Não tá claro. Então, é só decisão difícil. Mas um outro aspecto para finalizar aqui, que eu acho que é interessante da sua carreira, liderança da sua trajetória. É escolha. Liderança é escolha. E escolha é renúncia. E escolha é renúncia. É isso aí. E com essa experiência tão rica, tão vasta que você tem alguma experiência de fracasso que você pode compartilhar? E o que você aprendeu com esse caso? Sempre tem, né? Muitas. Olha, tem... O que eu posso dizer? Tem várias etapas de fracasso, assim, na minha trajetória. Anos mal sucedidos, assim. Eu fui um cara comercial por muito tempo. Mais de 20 anos trabalhando como comercial de supermercado, né? Várias apostas, assim. Putz, se eu pudesse voltar atrás. Depois fiquei cultivando aquele erro por tempos e tempos, né? Apostas comerciais nos fornecedores errados, compras erradas, promoções erradas. Isso vem com muita frequência, né?
projetos assim que não foram bem sucedidos, como por exemplo projetos digitais agora mais recentemente, apostas digitais que foram feitas como plataformas, de transformar a empresa numa plataforma, marketplace, não funcionou. Uma plataforma last mile, por exemplo, não funcionou. Algumas apostas assim, às vezes você tem toda a convicção do mundo num determinado investimento e às vezes você está com o sócio errado, né? Você acertou no negócio, mas não acertou na pessoa, né? E demorou tempos para poder tomar uma decisão de troca, por exemplo, da equipe, esse tipo de coisa. Então são diversos, assim. Eu não me lembro de um erro retumbante, assim, sabe? Que eu possa declarar, mas erros sempre, contínuos. Erros o tempo todo. E para mitigar erros, qual que é a sua visão sobre fazer pequenos testes rápidos, essa cultura de startup no varejo? Porque o varejo está na ponta, responde muito rápido. Se você fizer um teste, se vai vender mais, se vai vender menos, o preço, promoção, ou uma estratégia digital e assim por diante. Poxa, o varejo é um ambiente que dá para se testar muita coisa. Dá para ter um mindset de startup. Qual que é a sua visão sobre esse mindset de startup no varejo? Para testar pequenas coisas. Assim, faz parte do dia a dia do varejista, a experimentação, né? Você tem, principalmente quem tem um sortimento muito vasto e às vezes lojas, grande quantidade de lojas, então você pode testar, você pode correr o risco de fazer. Agora, depende um pouco, o varejo também tem uma questão do timing, né? Do tempo que se toma a decisão. Às vezes a decisão mais rápida, às vezes é a melhor decisão, porque é muito rápido. E você, no varejo de alimentos, especificamente, você tem liquidez para resolver. No varejo mais discricionário, um erro, às vezes você vai conviver com aquele erro 1 ano, 2 anos. Mas mesmo assim, valeu a pena ter decidido, porque você aprendeu o caminho que se segue. Então, você pega o caso lá da Amazon, né? O fast fail, né? Ele trouxe o conceito de fast fail, né? Erra e conserta e faz outra coisa. Eu só acho que errar muitas vezes a mesma coisa aí já é um problema. Como Einstein diz, é insanidade, né? Erra bastante, erra rápido, mas erra erros diferentes, né? Acerta, né? E corrige a rota. Fazer a mesma coisa repetidas vezes que não deu certo é insanidade, né? Acho que é atribuído ao Einstein. Isso mas é isso aí. A mesma coisa esperando resultados diferentes, né? Isso, esperando resultados diferentes. Sabia que faltava um elemento. É isso aí. E com essa citação de Albert Einstein, na voz de Leandro Guissoni, a gente termina esse papo. Faisal, muito obrigado por ter vindo esclarecer, colocar uma luz aí sobre esse segmento. Acho que é um tema que não está no dia a dia das pessoas, né? A gente entra nos aspectos mais técnicos, mas que são muito interessantes, porque todos nós somos consumidores, né? De alguma rede de mercado menor, maior, no Brasil, fora, não importa. Mas é bom ver um pouco do outro lado, quem está do lado de dentro do balcão com toda a sua experiência. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Faisal. Grande aula aí. É muito bom falar desse tema de varejo de alimentos, porque não tem sido discutido nesse nível que a gente está trazendo no podcast. Então, a gente achou que era uma grande oportunidade para discutir, para colocar algumas definições, conceitos e também ver a complexidade por trás da cadeira dos executivos e das lojas que a gente frequenta muitas vezes. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigado pra valer, cara. Pessoal, para te seguir, eu sei que no LinkedIn você é bem presente, né? É influencer. É influencer Nem tanto. Para te seguir, procura como? Pode ser no LinkedIn. Mesmo, tranquilo. Jorge Faisal. Você viu aí como que escreve, pessoal da edição, pode colocar de novo aí. Faisal. Valeu, obrigado. E a você que nos acompanhou, até o próximo Talk Invest News.